amigos do Café Cultural, sejam muito bem-vindos. A gente está abrindo mais uma sala, conhecendo novos amigos. E como eu conversava com a Priscila antes da gente iniciar a gravação, é uma delícia falar de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que a gente não cansa. Ela cansa, mas a gente não cansa dela, né? São Paulo às vezes nos estressa, mas a gente não, sei lá, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, adoro viajar, adoro o interior, adoro praia, adoro conhecer outros lugares, mas sabe aquela coisa, né? Volta para São Paulo. E hoje, o Renato e a Priscila vão contar um pouquinho para a gente de um trabalho maravilhoso que eles fizeram sobre São Paulo. Mas antes eu queria iniciar com a pergunta que eu faço sempre, que é a seguinte: vamos fazer uma para cada um. Primeiro que a Priscila entrou primeiro, o Renato demorou para entrar, vai ficar para depois. Então vamos lá. Primeiro, Priscila, quem é Priscila Betim por Priscila Betim? Priscila Betim por Priscila Betim? Aquelas assim, bafão. Mentira. Vamos nessa, vamos nessa. Não, eu acho que é isso, assim, sou uma pessoa do interior que vive em São Paulo há 13 anos, apaixonada pela cidade, apaixonada por arte, mas principalmente por cinema. Minha vida é o cinema, gosto, né, de cinema experimental, analógico, poesia. Eita! E tento aqui conciliar, né, e resistir fazendo filme baixo orçamento, filmes mais experimentais, também nessa batalha. E é também o que me faz acordar, o que me faz ir aí para a luta. Um pouco isso. Que legal. Priscila, você acha que a relação do cinema com as pessoas mudou depois que entrou? Você falou de cinema analógico. Obviamente, tudo que é digital é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido, até às vezes melhor do que o analógico, se a gente for pensar em qualidades, assim. Mas a relação das pessoas com a imagem, você acha que ela tem se aprimorado ao longo do tempo? O cinema tem contribuído para isso? Como é que você vê essa relação da pessoa com a imagem? Eu acho que tudo na vida é uma faca de dois gumes, né? Nada é só bom, nada é só ruim, né? A tecnologia, o digital, o cinema digital em alta definição, ele foi muito bom, é muito bom por uma questão de acesso, né? Hoje em dia todo mundo pode fazer filme com celular, né? Existem filmes que ganharam, sei lá, filme que ganhou prêmios importantes, sei lá, Oscar e tal, que foi feito com celular, né? Com iPhone, no caso. Então, é ótimo. Hoje em dia, todo mundo pode fazer seu filme em digital. Então, a coisa da acessibilidade é maravilhosa, da democratização, né, dos meios de produção. Porém, também é uma faca de dois gumes, porque como todo mundo pode fazer imagem, é produzida muita imagem, às vezes essas imagens não são pensadas, né, pela facilidade, né? Antes, com analógico, além do preço, era caro, por exemplo, foto, né, fotografia, você tinha 36 poses. Você pensava muito bem para tirar uma foto, né? Verdade, hoje em dia, menina, verdade. Qualquer sanduíche, ainda mais ou menos, não precisa nem ser muito bonito que chega na mesa, a galera já quer tirar foto, né? Cinema na fotografia analógica, a gente ia pensar muito bem, né? Eram momentos especiais que a gente gostaria de registrar. Então, gera também um fluxo de imagens muito grandes, que às vezes nada é muito pensado. A gente sempre, né, como, sei lá, produtores que trabalham com imagem, artistas que trabalham com imagens, né, produtores de imagem, tem que ter uma responsabilidade, assim, né, ao fazer imagem, a gente acha, assim. E o ideal é isso, assim, talvez você pensar até a postura do cinema analógico, né, dessa presença, de você pensar no que você está fazendo, com o cinema digital, né, conciliar essas duas coisas aí, assim. Então, eu sinto um pouco esse fluxo, assim, né. A gente que filmou em película no nosso set, a película é muito cara, né, a gente compra tudo fora, né, compra tudo importado, e o dólar e não sei o quê. Então, a gente tinha o que no cinema a gente chama de takes, né? A gente podia fazer 3 takes para um. Então, a gente podia rodar 3 vezes a mesma cena, tinha que dar certo em alguma das 3 e escolher um. Isso é super pouco. Hoje, no cinema digital, as pessoas fazem 20 takes, 30 takes. Assim, nem se preocupa, né? Nem se preocupa, vai rodando. O que pode ser bom, porque, enfim, né? Você tem mais liberdade, não precisa passar tanto, porque a gente ficava... né, super focado e a princípio tem que dar certo. Tá indo. Foi. Foi. Era bem isso, não. A gente parava de respirar, né? Cada take, coração na boca.
Ao mesmo tempo, tem filmes que aí a galera faz 20 takes e às vezes nenhum ficou bom, porque não tem atenção, né? Roda mais um, roda mais um. Então, acho que essa postura de presença, de pensamento, com cinema analógico, é uma boa escola, assim, acho que para mim e para o Renato. Sem dúvida, sem dúvida. E, enfim, a gente... Bom, somos suspeitos, né? Porque amamos cinema analógico, então somos suspeitos. Não, mas olha, perfeita a tua fala. Mas vamos lá. Eu quero saber agora, quem é Renato Coelho por Renato Coelho? Tudo bem, Sérgio? Bom dia a todos, a todas. Acho que eu sou uma pessoa apaixonada pelas artes em geral, pela cultura, cinema, música, poesia. Trabalho como professor, né, em cursos de cinema, audiovisual, e dedico minha vida a isso, né? Eu acho que a cultura, o cinema, a educação, sou um cara que o que me move, enfim, o que me faz continuar, enfim, vivendo, tendo forças é isso, assim, é acreditar nessa semente, né? E como o cinema, a cultura, a educação podem mudar as pessoas e o mundo de alguma forma. Nossa, perfeito, perfeito. E, Renato, deixa eu pegar um pouquinho desse teu gancho. Como que você vê os jovens que estão se interessando pelo cinema? É muito pelo glamour, é muito de, eu quero aparecer, eu quero ser conhecido, ou não? Esses jovens têm uma mentalidade de querer passar uma mensagem, de querer deixar uma marca na história da sociedade, que nem você falou, acho que mudar para o bem a sociedade através de cultura, da arte. Você acha que esses jovens estão tendo essa mentalidade? Acho que é um pouco dividido, assim, acho que talvez a maioria, quando entre no curso e vai estudar cinema, né, a priori, talvez ainda estejam, assim, mais ligados a uma ideia de glamour, do cinema industrial, de Hollywood, né, essa coisa de Oscar, essa tapete vermelho, e a gente aqui no cinema brasileiro, independente, autoral, a gente está muito anos-luz, né, desse glamour, enfim, desse suposto glamour, né? O que existe é muito trabalho, é muito empenho, é muita luta para conseguir também levantar recurso, fazer filme, né? Então, mas acho que quando as pessoas vão estudando, se aprimorando, conhecendo mais, se aprofundando e entendendo um pouco esse contexto, acho que a maioria vai para esse caminho de pensar, né, de ter essa relação mais profunda com o cinema, né, o cinema e a vida, refletir o mundo e tudo mais. Super legal. E a gente tem muita coisa boa feita aqui no Brasil, né? Independente do tamanho, vamos dizer assim, a gente tem muita coisa boa. E o que eu acho que falta um pouco é de divulgação. Eu acho que o que falta é mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que elas podem, sim, acreditar no cinema, nas produções nacionais. Nem falo cinema nacional, na produção nacional. E pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser um documentário, pode ser qualquer coisa, mas tem que prestigiar e fazer com que essas produções cheguem até as pessoas. Eu acho que, de repente, a internet é muito boa para ter essa distribuição, mas, sabe, levar de alguma forma a projeção até as pessoas. A nossa grande dificuldade é essa, é divulgar e fazer chegar, né? Também não adianta divulgar e a pessoa vê, mas tá onde? Tá lá no não sei aonde que ninguém consegue chegar. Exato, acho que muitos filmes brasileiros são feitos, né, a cada ano, centenas de filmes, ficção, documentário, curta, longa, muito filme que tem uma trajetória em festivais internacionais e tem uma visibilidade lá fora, né, até com a crítica e com esse público mais cinéfilo, enfim, mas que aqui no Brasil encontra essa dificuldade, né, esse gargalo histórico que é o da distribuição, né, os filmes quando eles são produzidos, são exibidos nos festivais e para chegar até um circuito comercial, acabam encontrando esse gargalo. Uma questão também, eu acho que é de educação do país, de cultura, e de ter também, né, as pessoas e as escolas, enfim,
darem valor a essa formação também cultural, né, de que o cinema, a música, a literatura, o teatro, a pintura podem também formar, educar as pessoas e deveriam, inclusive, né. Então, acho que é isso, acho que tem também uma questão que aí, assim, lógico que nos últimos anos, aí, nos últimos governos, não se apoiou o cinema e a cultura como se deveria, a gente sabe bem, mas antes sim, e a gente espera que agora volte também, né, a coisa está voltando. Mas se apoia muito, no caso do cinema, a produção de filmes, né, tudo bem, a gente tem que apoiar a produção de filmes, senão os filmes não existem. Mas e a formação de público, como você falou, né? A gente tem que aproximar esse público do cinema de alguma maneira. Pô, o cinema é feito com dinheiro público, as pessoas têm que pagar o ingresso, às vezes exorbitante, para ver um filme brasileiro que foi feito com dinheiro público, né? Igual, às vezes, vai ver um show que tem lá o dinheiro de lei de incentivo e tem que pagar o ingresso alto também. Nossa, então, acho que deveria ter uma formação de público mesmo, investimento maciço em formação de público, em distribuição do cinema e da cultura brasileira, reaproximando o povo do cinema brasileiro de alguma forma. Não tem, e não tem outra forma, não adianta. Eu acho que assim, só vai dar certo, que nem você falou. O pessoal se preocupa, temos que produzir, vamos formar bons atores, formar diretores, formar roteiristas, ótimo. Agora, e o público? O que adianta? A produção está maravilhosa e não vai ter ninguém para assistir, e não tem aonde. Então, realmente, e formar público não é fácil. Formar público é comunicação, informação e mais informação. Senão não tem segredo, não tem outra forma de botar gente e aproveitando se essas pessoas não tiverem consciência do que elas estão fazendo. Por incrível que pareça, é muito complicado. É a mesma coisa, formar leitores para ler livro, formar gente para assistir show, formar gente para assistir uma peça. Não adianta. Formar gente para ir ver uma exposição de quadros. As pessoas não sabem o que é ver uma exposição de quadros. Vou lá para ver umas pinturas na parede. Não é bem isso. Tem muita cultura, tem muita educação que precisa ser feita. Mas, Priscila, eu quero falar um pouco agora do Cidade dos Abismos. Conta pra gente, você que é roteirista, você que é diretora, o que é Cidade dos Abismos? Bom, Cidade dos Abismos é o primeiro longa que eu e Renato produzimos e dirigimos na nossa produtora. A gente tem uma carreira de curta-metragista que já tem aí mais de 10 anos. A gente trabalhava com Super 8, o cinema que mais... delícia! Há quanto tempo que eu não ouvia falar Super 8? Pois é. Então, a gente tem essa trajetória e a gente, em 2019, a gente filmou nosso primeiro longa, né? Que é uma espécie de thriller policial, né? Com umas pegadas um pouco experimentais de vez em quando, mas que conta a história de um assassinato, né? Da Maia, que é uma moça transexual num bar, num dia de Natal. E aí, são três pessoas, né? A amiga e mais 2 pessoas que estavam no bar, que se juntam, acabam se encontrando por essa tragédia do destino, né? E como a justiça não acontece, como seria só mais uma morte nessa cidade, né? Que seria esquecida, eles se unem para tentar desvendar aí esse mistério e conseguir alguma justiça, né? Então, o filme é um pouco sobre isso. Como a gente disse, de cinema analógico, a gente filmou em 16mm, muito nessa região de São Paulo central, que nos interessa muito. Então, Praça da República, ali a região da Rua Aurora, Rego Freitas, São Luís, uma região que plasticamente a arquitetura, a história, sim. A intenção espectral dessa região nos interessa muito, nos inspira. Então, é um pouco o cenário, assim, né, desse submundo underground da noite ali, e das pessoas marginalizadas, né, também. Então, as mulheres trans, as travestis, né, os africanos, enfim, né, que, de certa forma, são muito oprimidos e marginalizados, né, dentro da cidade de São Paulo, mas que continuam ali, resistindo de alguma forma, né. Então, o filme é um pouco sobre isso, assim. Não sei, Renato, se você quer me complementar alguma coisa. Bate papo, Renato, manda bala. Não, acho que
que é um filme também que tem essa relação, acho que resgata um pouco uma relação com a cidade de São Paulo, que filmes dos anos 60, 70, até mais ou menos os anos 80 tiveram, né? De tratar a cidade também de uma forma mais onírica, assim, essa ideia de que a cidade tem um clima ali que é quase um espectro, uma espécie de espírito, né? E trata desses personagens, né? Entre aspas, enfim, marginais, né? Muito mais deixados à margem, marginalizados, né? Sim. Mas também com um olhar terno, com um olhar poético, assim, para essas questões, né? Acho que a cidade de São Paulo tem tantos problemas, né? Então, tão aparentes após essa pandemia, né? Acho que se a gente voltasse aí uns 5, 10 anos atrás e caísse nessa cidade de hoje, parece uma distopia, né? A quantidade de pessoas vivendo na rua, parece uma ficção científica, né? Tá um absurdo, assim, tá um absurdo, meu amigo, tá um absurdo. E a forma como as autoridades lidam com isso, né? De forma completamente estapafúrdia, assim. Então, acho eu diria a forma que como não lidam, né? Eu diria a forma como não lidam com isso. Como não lidam, né? Como deixam a questão de lado, tentam varrer para debaixo do tapete como se não existisse. Então, acho que o filme fala sobre tudo isso, mas de uma maneira mais poética, mais onírica, assim. Porque são personagens, são fatos da vida real que não tem como esconder. Eu acho que o roteiro da Priscila mostrou bem isso, assim, você não tem como esconder essas coisas. Não tem como esconder esses grupos, não tem como esconder essas pessoas, porque elas estão aí. Agora, você tem duas escolhas. Ou você simplesmente passa reto e olha para o outro lado, ou você começa a entender que esses grupos fazem parte da dinâmica da cidade e você tenta achar uma forma de inclusão. Só que não é fácil, né? Eu não sei como que você pensou isso no teu roteiro, Priscila. Como não olhar para o outro lado, como aproveitar isso para uma cidade do tamanho de São Paulo? É complicado isso, hein? Eu acho que, bom, como o Renato disse, né, dessa questão da força poética, esses personagens é isso, eles são São Paulo, né? Eles constroem São Paulo nas costas, assim, né? Os imigrantes, as trabalhadoras, os trabalhadores precarizados, né? São quem leva a São Paulo nas costas deles, né? Então, eles são São Paulo. A formação cultural de São Paulo é totalmente, né, influenciada e composta também por essas pessoas, assim. Então é isso, assim, eles não podem ser invisibilizados, né? Tem essa coisa de invisibilizar essas pessoas. Então a gente tem que essas pessoas elas têm que ser vistas, têm que ser ouvidas, as questões delas têm que ser debatidas, têm que ser trazidas para a pauta, assim, né? E aí no filme, eu acho que, né, como o Renato disse da poesia, do onírico, para a gente, né, fugir de um realismo ali muito drástico, de alguma forma a gente queria apoiar a força, mostrar um pouco a força dos afetos e das ligações, enfim, das ligações afetivas mesmo, e ressaltar essa força como resistência, assim, né? E esses sonhos, as utopias, né, que estão aí para resistir. O cinema acho que é um lugar onde essas ideias podem habitar como uma forma de projeção, assim, né? Então, se a justiça ela não acontece na realidade, ela vai acontecer de alguma forma no filme, e estão projetando aí que essa justiça ela chegue de algum momento, assim, né? Então, eu acho que a gente, né, pensa no cinema um pouco como isso, assim, né? Como projetar essa resistência, essa força, né? E tentar outros finais possíveis para essas histórias que às vezes a gente, né, vê tanto e ouve tanto falar nos noticiários. Assim. É aquele famoso, né? Assim, a justiça que você buscou para a tua personagem, você busca também para os personagens da vida real, né? Ou seja, Exato. Você puxa da tua história, da tua micro história para a macro realidade, né? Fantástico. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, você até como produtor do filme, também como professor. O que é sair para as ruas com uma câmera?
o que você precisa? As pessoas acham assim, tudo bem, vou sair com a câmera ou com o celular, que nem a Priscila colocou. Hoje em dia todo mundo é um repórter, todo mundo é um cineasta, com um celular, todo mundo virou uma forma de captação de imagens. Mas tem toda uma burocracia, tem toda uma técnica, tem todo um processo para você poder ir para a rua, né? Não é simplesmente, agora eu vou. Sim, né? Assim, eu e a Pri, a gente vem muito de um cinema que a gente fazia com... às vezes a equipe éramos nós dois, né? Ou nós dois e mais poucas pessoas, com uma câmera, no caso uma Super 8, ou né, alguém que filma com celular, com uma câmera digital pequena. Então tem muita gente que filma, assim, sai para a rua filmando, né? E acho que é algo que é plausível também se a equipe for pequena, se a equipe for reduzida, se também, óbvio que é como andar na rua, né? Você tem que saber onde você está na calçada, no meio da rua, você está num local que envolve perigo, numa cidade como São Paulo, ou não. Você está falando, né? por que está aparecendo na sua câmera, né? Tudo isso. Agora, com o cinema, esse cinema, né, entre aspas, profissional, quer dizer, aí a gente tem equipe de diversos tamanhos, né? Por exemplo, a do Cidade dos Abismos tinha ali em torno de umas 16, 18 pessoas, fora o elenco. Aí o elenco às vezes tinha 2, 3, 5. Então vai em torno de 20 e poucas pessoas, que aí e aí você tem uma câmera, né? Uma câmera maior, equipamento grande, né, as pessoas têm que se alimentar, tem que ter onde descansar, tem que ajustar os equipamentos e tudo mais, a equipe, os atores têm um figurino, então você acaba tendo uma intervenção, né, numa rua, num parque, num espaço público, né? Claro, quando você vai filmar num estúdio ou em um local particular que você aluga, aí é outra coisa. Agora, num espaço público, envolve essa burocracia. Aqui em São Paulo, hoje em dia, via SPCine, né, que é o órgão da Prefeitura de São Paulo ligado ao fomento, à regulação, enfim, da atividade audiovisual. Então, dentro da SPCine tem um setor chamado São Paulo Film Commission, que existe no modelo de outras film commissions que existem em cidades grandes, né, metrópoles, assim, e que tenta, essa Film Commission, ela faz uma ponte entre o produtor, né, entre o filme, a produtora que está realizando o filme, e diversos espaços públicos, sejam eles ruas, viadutos, parques, escolas, teatros, enfim, qualquer lugar que seja público ali, urbano. Antes de existir a São Paulo Film Commission, né, que foi, a SPCine foi criada no governo do Haddad, era muito mais complicado. Se ia filmar num parque, era a Secretaria do Meio Ambiente. Ia filmar na rua, era a Secretaria... E muitas vezes as secretarias não estavam preparadas, não tinham um valor de filmagem. Então, o que a SPCine e a Film Commission fizeram, né, foi criar uma tabela que exista. Se alguém quiser entrar no site da SPCine, tem lá a Film Commission e tem tabelas de conduta, de autorizações, de tudo que é preciso para filmar de forma mais profissional nas ruas e nos espaços públicos, né? É por isso que, na verdade, quando a gente assiste, independente do país, independente do tamanho da produção, fala, poxa vida, mas as cidades são recorrentes. São, sim, porque são cidades que têm comissões que a prefeitura, ou chame-se como quiser chamar, são mais organizadas para o estímulo e o fomento do cinema. Tem local que simplesmente não tem. É muito difícil, que nem o Renato colocou. Você tem que falar com cada órgão e aí vai embora. Ora, quando a cidade tem uma comissão que cuida disso, por isso que às vezes filmes são recorrentes em algumas cidades, porque é mais fácil você filmar nessa cidade porque você já tem todo o trâmite. Independente se tem umas mais caras e outras mais baratas, né? Porque vai grana nesse negócio, né, Renatão? Exato, e acho que São Paulo ter criado, né, tanto a SPCine como a Film Commission, claro que assim como qualquer órgão público tem ali, né, as pessoas têm críticas e pontos que
né, que podem ser aprimorados, mas é muito nesse sentido, porque se você facilita e estimula a produção audiovisual, cinematográfica, para TV, internet, o que seja, numa cidade, você está estimulando ali um setor que é cultural, mas que é, obviamente, econômico e que vai trazer recursos para essa cidade também, né? Claro. Que vai colocar ali, e que pode colocar o local como um polo produtivo, que São Paulo inegavelmente sempre foi, mas muito menos do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, é um pouco nesse sentido. Priscila, conta pra gente, o que passa por essa cabeça, agora que Cidade dos Abismos finalizou, ela bateu a claquete lá, acabou o filme, o que passa para tua cabeça agora? Tá escrevendo coisa nova, já tá pensando em alguma produção? O que Priscila Betim quer daqui para frente? Eu acho que, enfim, né, a gente filmou em 2019 e aí a gente já estava se coçando, porque, né, fazer filme no Brasil, como a gente disse, às vezes é árduo e tal, para conseguir fazer nosso próximo filme, e vai rolar, assim, já, né, o roteiro já está pronto e a gente vai rodar agora em julho um filme chamado As Florestas da Noite, também na cidade de São Paulo, também nessa região central. Esse vai ser preto e branco, né? Porque a Cidade dos Abismos na sua maioria colorido, embora tenha algumas imagens preto e branco, esse todo preto e branco. E estamos aí ansiosos na pré-produção também. Ou seja, você já tem volta aqui no Café Cultural programado, né? Já pode agendar a volta. Priscila, como que é escrever e depois dirigir uma produção sua? Porque tem gente que gosta, tem gente que exige. Eu já entrevistei gente aqui falando, não, o que eu escrevo, eu que vou dirigir, porque só eu sei. Legal. Tem gente que fala, não, eu escrevi, eu acompanho, alguém dirige. Como que é escrever e dirigir? Olha, bom, para mim, assim, é uma loucura, assim, pensar que às vezes uma ideinha que eu tive lá atrás, né? E aí comecei um processo às vezes mais solitário, às vezes o Renato também acaba me ajudando, né, no roteiro também. E de repente tem uma galera topando essa ideia e todo mundo ali dando sangue e com tudo para fazer uma ideia que eu tive ali lá atrás sozinha, né? O Renato falou, às vezes a equipe, sei lá, 16, 20 pessoas trabalhando numa ideia, né, que começou ali sozinha, mas que também já não é mais sua, porque o cinema é coletivo, então aí vira uma parada coletiva, todo mundo, e cada pessoa que chega, né, para trabalhar com a gente é um universo, né, então a pessoa agrega muito, assim, né, então é muito bonito ver essa construção mesmo, né, de uma coisa que começa mais solitário, porque o roteiro é um processo mais solitário, né, de escrita, que nem escritor, enfim, e depois para esse caminho para o coletivo, né, para o encontro com tanta gente, onde cada um vai trazer um pouquinho de si para contribuir aí para o filme final, assim. Então, é apaixonante, assim, com relação a escrever e dirigir, assim. Eu sou ciumenta com meus roteiros, eu também prefiro, se possível, dirigir, mas claro, assim, acho que cada coisa, né, se for chamado para um trabalho para ser roteirista, de repente, já pensando nisso, né, que eu não vou dirigir, talvez seja mais fácil. Mas até agora, né, os roteiros que eu escrevi, eu já pensava que eu queria dirigir junto com o Renato, né? Então, que tem uma diferença, né? Que tem uma diferença entre você. Eu entrevistei, foi ontem mesmo, entrevistei uma menina, ela tem uma produção literária, um volume, ela escreve assim, chega a ser uma loucura. Ela não para, é um livro atrás do outro. E fizeram um filme de um livro dela, e depois ela falou, nossa, teve cenas que eu coloquei no livro que não iam funcionar na tela. Quando você já escreve o roteiro, você já pensa na tela, né? O que você coloca no papel já é pensado para a tela. O roteiro é uma escrita totalmente diferente da literatura, né? É uma escrita de ação, de imagem. Você só escreve em ação. Você não pode escrever, tipo, o personagem ele estava em dúvida se queria... Não, porque você não... Né, você tem que mostrar em ação. O que ele faz? Ele olha para o lado, ele pega um copo, né? Então, é uma escrita diferente, é uma escrita imagética ali, direta, e é uma obra intermediária, né? Ninguém lê roteiro de cinema, né? Então, é uma obra que ela nasceu... né? Tudo bem, tem eu acho que um ou outro roteiro famoso aí que foi publicado, mas é para um público muito, né? Tipo, roteiristas vão ler roteiro, né? A título de curiosidade, de estudo. Mas é uma coisa que você não vê no metrô, né? Alguém lendo um roteiro, assim.
né? Então, é uma escrita, é um formato que ele já está fadado a ser transitório, né? Você escreve o roteiro para ele virar outra coisa. Ele não é o produto final, né? Ele não é a obra final, né? Então tem esse processo de desapego. Eu vou escrever isso porque ele vai virar uma outra coisa, né? E eu tenho que escrever imageticamente, assim, né? O que eu consigo ver na tela, como eu consigo ver na tela, assim, né? Então nesse sentido ele é bem diferente mesmo da literatura, que você escreve coisas que às vezes é intransponível em imagens, né? Que tá lá de um jeito que, enfim, né? Se for filmar, não sei, vai ser uma outra coisa, né? Porque tem essa coisa da transposição, né? Vai ser uma outra coisa. E aí tem que roteirizar, né? Os livros né, literatura precisam ser roteirizados, exatamente. Precisam ser roteirizados. Por isso que a gente vê, de vez em quando, tem uns livros maravilhosos que a gente lê, adora. Vai sair o filme. Daí a gente olha o filme, não, mas peraí, não é isso. Esse personagem não morre. Não, mas no filme ele vai ter que morrer. Desculpa, ele não funcionou no filme, né? Funcionou no livro e não funcionou no filme. Acontece. E, Renato, Priscila, como é que é? É esse furacãozinho sempre? Sempre. Não para. Não para essa menina, né? Motorzinho ligado, Mas é bom, né? É bom. É bom, sempre tá tendo ideia, Já tem ideia para uns 10 filmes aí, não para. Que maravilha, assim que é muito gostoso. Gente, infelizmente, tempo de rádio é curtíssimo. Eu quero saber de vocês. Primeiro, aonde que as pessoas podem encontrar Cidade dos Abismos? Dá o roteiro pra gente, onde que pode ser visto, como pode ser visto. Pode falar à vontade. Bom, a gente tem uma pré-estreia do filme com parte da equipe, né? Vamos estar a Priscila, eu, a Verônica Valentino, né? A atriz principal, e o Arrigo Barnabé, que compôs a trilha sonora e atua também, né? O Arrigo. A gente vai ter esse debate no dia 9/5, agora, próxima terça, às 19 horas, na Sala Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo, lá no Metrô Vergueiro. Então, essa é a nossa pré-estreia, ingresso gratuito, retirado 1 hora antes, então a partir das 18. Todos e todas convidados. E depois, dia 11, tem a estreia no circuito. A gente não tem ainda as salas, né, porque a distribuidora fecha certinho as salas poucos dias antes. Na véspera. Um local que já divulgou e vão ter, eu acho que em torno de umas 10 sessões durante o mês de maio, é o Instituto Moreira Salles. Dia 11 já começa, e aí tem várias sessões. Então, para quem quiser entrar lá no site do Instituto Moreira Salles, pesquisar por Cidade dos Abismos, encontra ali já as sessões. Nas outras salas e nas outras cidades a gente vai saber logo mais. E aí, pesquisando programação de cinema, né, a pessoa consegue ter o acesso. A gente tem, então, também o filme está sendo distribuído pela Boulevard Filmes, com co-distribuição da Vitrine Filmes. Então, tanto o Instagram da Boulevard como o da Vitrine divulgam também as datas. Legal. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Renato Coelho, bater papo contigo, saber onde você dá aula, se vai ter curso, como é que faz para te encontrar nesse mundão sem porteira? O meu Instagram é @RenatoCoelhoP, tudo junto. Renato Coelho P. Consegue entrar em contato comigo por lá. A nossa produtora, minha e da Pri, se chama Cine Diário. Então, se pesquisar no Google Vimeo, Cine Diário, consegue ver ali os nossos curtas, trailers, enfim, e alguns filmes que a gente já produziu. Que maravilha. E quem quiser entrar nesse furacão chamado Priscila Betim, como que faz para te encontrar, menina? Pois é, olha, eu vou falar que eu não tinha Instagram até um mês atrás. Então, eu acho que... Você não deve parar para olhar o Instagram. Não, entra lá, não olho, não postei nada, assim, eu nem sei falar qual que é o arroba meu, mas eu acho que passando lá pelo Vimeo da Cine Diário, encontro meu trabalho, enfim, e se precisar, enfim, também o Renato me ajuda aí quando alguém quer me achar, manda mensagem, tem a produtora que é mais fácil, assim.
E eu digo uma coisa, Renato, coloca nos teus cursos de cinema, de produção, coloca isso que a Priscila colocou de roteiro, sabe? O que é escrever roteiro? Sabe, eu acho que... Eu lembro, há muito tempo, eu não vou lembrar o autor agora, era alguém até famoso, meu Deus do céu, minha cabeça, depois quando a gente chega a uma certa idade, a memória já não é mais a mesma, né? Dinossauros não lembram coisas, só elefantes. Mas nós tínhamos livros muito bons antigamente que falavam sobre o que é o roteiro, explicar como escrever, a dinâmica do roteiro, que isso que a Priscila falou, e é uma dinâmica muito bonita, muito bonita. É totalmente diferente de escrever um livro, mas é uma coisa que às vezes as pessoas podem se encontrar escrevendo roteiros. Então, coloca nos teus cursos, traz gente para ser roteirista, que a gente está precisando de gente boa, que nem a Priscila, para fazer isso. Sim, sim, verdade. Concordo, vamos lá. Tem que incentivar, né, o pessoal a escrever roteiro, enfim. É isso aí, é isso aí. Crianças, eu quero agradecer demais vocês, quero desejar muito boa sorte. Tendo novidades, tendo novas produções, tendo novas ideias, não tendo nada e querendo vir aqui bater papo, por favor, o Café Cultural está sempre aberto para vocês. Foi um prazer, uma honra receber vocês e, como eu disse, voltem, por favor. Vai ser maravilhoso receber vocês de volta. Muito obrigado. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Legal, Felipe. Obrigado, Sérgio. Honra é nossa. Obrigado mesmo. Valeu. E você que tomou esse café com a gente, quero agradecer também. A gente volta logo, logo, com mais uma edição e um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Obrigado, gente. Valeu.